brasileiro não anda bem da coluna. Apesar de pouco conhecida, a escoliose atinge mais de 6 milhões de brasileiros, em especial adolescentes do sexo feminino, e 2 a 4% da população mundial possuem a patologia, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Causada por um desvio de coluna progressivo e sem causa aparente, a doença pode levar até uma intervenção cirúrgica. Já o número de brasileiros que sofrem com osteoporose é ainda maior. 10 milhões somente aqui no Brasil. No cenário mundial, são cerca de 200 milhões de pessoas afetadas pela doença. A osteoporose se caracteriza pela diminuição progressiva da densidade óssea e aumento do risco de fraturas. Como até os 20 anos 90% do esqueleto humano está pronto, medidas de prevenção contra a osteoporose devem ser tomadas desde a infância e especialmente na adolescência para garantir a formação da maior massa óssea possível. Sem contar que a atividade física é sempre uma boa recomendação para prevenir problemas com escoliose, osteoporose ou outras doenças na coluna. Tá vendo aí, né? Tem muitas outras doenças, mas a gente vai dar ênfase aí para osteoporose e escoliose. Você aí de casa, já estou convidando você. Tem alguma dúvida? Quer conversar com a gente? Quer esclarecer, fazer pergunta para o nosso ortopedista? Fica à vontade. 9411-7777. A gente conversa agora com o nosso ortopedista, Alciomar Veras. Bom dia, doutor. Obrigada mais uma vez por você estar aqui junto com a gente. Bom dia, Stefânia. Bom dia, prazer muito grande voltar aqui a participar. Estamos sempre aqui à disposição para conversar com vocês. Que bacana. Recebemos muitas sugestões aqui, muitas pessoas querendo que a gente abordasse o tema falando sobre escoliose e também osteoporose, né? Esses dois problemas afligem muito as pessoas hoje em dia e não tem mais idade, né, doutor, para escoliose e osteoporose. Explica para a gente um pouquinho. Bom, falar para vocês um pouco a respeito da osteoporose. O que é a osteoporose? Osteoporose é a diminuição... Você está conseguindo me ouvir direitinho, Stefânia? Sim, tá ok, tá ótimo a nossa conexão. Pronto. Osteoporose é a diminuição da qualidade da massa óssea. Quando você tem uma diminuição dessa qualidade da massa óssea, o teu osso ele apresenta uma quantidade X de cálcio e essa quantidade de cálcio começa a diminuir gradativamente a partir de determinados momentos da idade. Mulheres a partir dos 45, 50 anos, homens um pouco mais para frente. O organismo apresenta medidas reguladoras e consegue administrar isso com certa facilidade. Então, quando você tem uma alteração nessa qualidade do hormônio, da quantidade da qualidade do cálcio, você tem uma diminuição desse cálcio e aí você apresenta o quadro de osteopenia e futuramente de osteoporose também. Entendi, certo? Doutor. Deixa eu perguntar para você, perguntando primeiro sobre escoliose. Por que as pessoas têm esse problema de escoliose? Já nascem com elas ou é questão de postura, genética? Como que a gente pode ver esse problema dentre as pessoas? Bom, a escoliose é o desvio da coluna, né? A coluna é um eixo que ele se localiza na parte posterior das nossas costas. Esse eixo, ele pode sofrer um desvio. Ele pode sofrer um desvio tanto lateral como um desvio rotacional. O que a gente tem? A gente tem um desvio, uma alteração tridimensional do que está acontecendo. Então, você tem esse desvio pode ser provocado tanto de forma desde o nascimento, como você pode ter ele de forma adquirida. Então, existem essas alterações. E a escoliose é exatamente esse desvio que está acontecendo, que pode acontecer na formação da tua coluna. Então, isso significa escoliose. A escoliose ela pode ser idiopática, quando ela acontece de forma que não se sabe o porquê. Ou ela pode ser causada por uma determinada alteração, que pode ser uma alteração neurológica, uma deformidade por alguma doença específica, uma síndrome específica. Existem algumas síndromes que estão associadas a desvios neurológicos que podem levar a um quadro de escoliose. Então, existe um número aparentemente muito grande, um número crescente de desvios na coluna causados por escoliose também. Entendido, doutor. E tem cura, doutor, escoliose ou só tratamento?
você tem que colocar dentro de um padrão, parametrizar isso direitinho, né? Você tem que saber qual é o tamanho desse desvio para que você possa indicar o tratamento. A grande maior parte desses desvios, eles são tratados de forma conservadora. O que é um desvio tratado de forma conservadora? É aquele que é tratado com melhora da postura, tratamentos fisioterápicos, osteopatias, alguns casos, uso de colete ortopédico. E quando você tem um desvio muito grande, você pode, inclusive, ser indicado o tratamento cirúrgico. Entendido.